Muito bem, seja bem-vindo ao curso livre em Teologia da Igreja Santas Missões e nós gostaríamos de iniciar com a nossa disciplina hoje de Evangelismo e Missões. Nós vamos fazer aí a aula de número 1 e nós convidamos você a caminhar conosco aí nesse processo. Nós vamos aprender então sobre essa questão do evangelismo e missões, o semear o evangelho. E a nossa proposta aqui não é criar nenhum novo método, um novo estilo, ou quem sabe trazer muitas novidades para você. Não é essa a ideia, na verdade. É nós termos um olhar bíblico, um olhar teológico, um olhar estruturado dessa tarefa tão importante que é a tarefa da evangelização e a tarefa de missões, né? Então vamos dar uma olhada com calma nisso. Essa aqui será a aula de número 1, nós teremos ainda a aula 2, 3, né? E aí nós vamos finalizar lá na aula de número 4, tá certo? Então fique bem atento, faça suas anotações, qualquer termo de repente novo que lhe chamar a atenção, você pode entrar em contato conosco, nós vamos lhe ajudar de alguma forma a esclarecer, a tentar compreender um pouco melhor, ok? Vamos caminhar então. Nós vamos ver em primeiro lugar por que as pessoas não são cristãs. Queremos deixar claro, querido, que primeiramente nós cremos que o homem ele está caído nos seus pecados. Romanos 3:23, a Bíblia diz: todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. E você vai ver isso, Paulo vai trabalhar também em Romanos capítulo 5, versículo 12. Paulo vai deixar claro, né, que por meio de Adão entrou o pecado no mundo. A partir da queda, Gênesis 3, a partir da queda, todo ser humano agora nasce corrompido, nasce desfigurado, manchado pelo pecado. Então nós cremos nisso, que essa é a principal razão de o ser humano estar comprometido, não ser cristão, não querer a Deus. Por quê? Porque ele está caído e ele vive num mundo caído. Porém, isso tem alguns desdobramentos, isso tem algumas consequências, né, na relação do ser humano com a vida, no seu dia a dia. E aí nós vamos dar uma olhada então em algumas dessas razões, né, que levam as pessoas a não serem cristãs. Vamos dar uma olhada com atenção. O Michael Green, no Manual do Semeador, ele comenta que as pessoas podem não responder por diferentes razões. A primeira delas vamos verificar aqui, razões ligadas ao clima, né? Ligadas ao clima, ou seja, o ambiente das opiniões, das ideologias. Vamos observar isso então. É necessário analisar os fatores que contribuíram para a descrença atual, para o atual momento. Os fatores mais importantes nesse sentido, nos últimos 500 anos, são provavelmente os seguintes. Vamos dar uma olhada. Por que é importante nós retornarmos aqui e caminharmos, darmos uma panorâmica sobre esse período dos últimos 500 anos? Porque na verdade o que nós temos hoje no cenário, né, muitas das razões, muitas das ideias que levam as pessoas a rejeitarem a fé cristã, além, lembrando, da sua natureza caída, né, mas há esses fatores do relacionamento humano. Você vai observar que muitas dessas ideias que nós temos hoje, elas têm o seu nascimento, a sua base, aí nos últimos, né, estão aí nos últimos 500 anos. Você pode perceber isso com bastante cuidado. Observe filmes, observe livros, observe seriados, observe muitas, até mesmo muitas mensagens que você ouve no YouTube. Observe que há uma grande influência desse período aí dos últimos 500 anos. Por isso é importante nós fazermos essa breve análise histórica, né, nesse campo, né, ligado aí às ideias, ao clima das opiniões. Isso nos ajuda a entender um pouquinho por que as coisas são como são. Me refiro assim ao ambiente humano, né? Observe, vamos voltar à Renascença, né, ou o período do Renascimento. Ocorreu aí durante os séculos 14 e 15, e o mundo agora ele é novo, ele está mergulhado numa erudição, ele está tentando voltar, na verdade, às obras clássicas antigas, né, aos escritores romanos, gregos, na arte, na filosofia, na ciência e, acima de tudo, o humanismo. Você vai ver borbulhando nessa época, né? Aqui há uma espécie de um movimento cultural, esse é o movimento da Renascença, né? E dentro desse movimento da Renascença vai ocorrer também a Reforma Protestante, né, que já começa aí em 1300, mais ou menos, com John Wycliffe, mas lembrando que um pouco antes, já 1200, você tem um homem de Deus muito sério chamado Anselmo de Cantuária. Sempre Deus teve os seus homens, sempre Deus contou com o seu remanescente,
mas acontece que no período da Idade Média tudo estava muito difícil. Então começa a raiar no horizonte, né? Um movimento, algo que Deus faria, né? Para que então as pessoas tivessem novamente um retorno às Escrituras, elas tivessem acesso novamente à Escritura. E grandes nomes começam a se destacar, né? John Wycliffe nas regiões mais da Inglaterra, John Wycliffe, grande homem de Deus. Depois você vai ter na República Tcheca, você vai ter John Hus, e aí daqui a pouco você tem também na Itália Jerônimo de Savonarola, e você vai ter na região aí mais da Alemanha depois então Martinho Lutero, e esse movimento explode aí por toda a Europa, inclusive depois com o passar dos anos e décadas ele vai se espalhando aí por toda a parte do mundo, né? Mas a Renascença é um momento de um borbulhar cultural, de retorno, né? Retorno ao latim, retorno ao grego, retorno até mesmo à língua hebraica, as artes, a filosofia, a ciência, tudo começa agora a ter uma espécie de impacto, né? Okay? Então é importante nós entendermos esse momento aqui da Renascença ou Renascimento. Ele é um momento importante e é dentro desse momento, aí em meados do ano 1500, você tem assim também a Reforma Protestante acontecendo. A humanidade e não Deus se tornou a medida de todas as coisas. Você sempre vai ter elementos negativos, ruins, mas você vai ter alguns elementos que são positivos dentro desses movimentos culturais, né? Você tem fatores que são úteis, contribuem, mas você tem fatores muitas vezes negativos. E aqui você tem a ideia de a humanidade e não mais Deus se tornarem a medida de todas as coisas. Vale lembrar que isso aqui é no campo das ideias. Estamos falando sobre o clima, né? Não que isso de fato tenha acontecido, mas o homem, né? O homem, né? Nas suas ideias, ele começa a mudar. Deus nunca saiu do seu trono, né? Deus nunca perdeu a agenda da história das suas mãos. Ele está exatamente controlando tudo. Mas no campo das ideias, no campo das opiniões, as coisas começam a mudar, né? Agora já não é mais tanto o teocentrismo, agora é o antropocentrismo, né? Ou seja, não é mais Deus o centro, a referência, agora o homem começa a ser essa referência. Observe que este mundo, também uma outra ideia, este mundo e não o mundo vindouro se tornou o centro da atenção, né? As coisas aqui. A cosmovisão da igreja não era mais a única. As sementes do pluralismo, né? As várias verdades, isso entre aspas, né? As várias verdades, e o secularismo, né? Que é a rejeição de tudo aquilo que é divino, tudo aquilo que é sobrenatural. Pluralismo e o secularismo, agora você tem as sementes disso então avançando, né? Então a cosmovisão cristã já não é mais a única, e agora você tem pluralismo, você tem secularismo, e você vai ver essas coisas chegando também até os nossos dias. A Reforma Protestante ocorreu no século XVI, isso quer dizer ano 1500 e pouco. Lembre-se, Martinho Lutero, 1517, na igreja de Wittenberg, quando ele pregou então na porta da igreja do castelo, ele pregou então as suas 95 teses, e isso era uma reação, na verdade, à autoridade papal. Mas lembre-se, isso já vinha acontecendo, na verdade, séculos antes. Deus já vinha levantando homens para terem essa reação, para retornarem à Escritura, para que o povo pudesse novamente voltar à palavra de Deus. E aí vai ter o seu auge, o seu clímax, quando em 1517 Martinho Lutero prega então as suas 95 teses, ok? Então a Reforma Protestante ocorreu no século XVI e causou uma revolução na igreja e na sociedade. A ideia agora é de colocar a Bíblia na mão do povo, para que o povo tenha livre exame das Escrituras. Veja bem, não é livre interpretação, que cada um dá o sentido que quer ao texto. Isso é importante separarmos. Não é livre interpretação, é livre exame, livre acesso. Todos agora podem ler as Escrituras, mas é claro que precisamos compreendê-las. Precisamos de alguém que nos oriente a uma interpretação adequada do que realmente o texto está dizendo. Mas o ponto aqui nesse momento é que a Bíblia agora é colocada novamente na mão do povo. Lembre-se que nesse momento da Renascença, e a Reforma Protestante está no meio disso, há um retorno aos clássicos, e há um retorno também às línguas originais e clássicas, como grego, latim, e no tocante à teologia,
você tem esse retorno ao hebraico, o Antigo Testamento, e ao grego, o Novo Testamento. E Martinho Lutero então agora vai fazer uma tradução, ele vai pegar do original o Antigo Testamento hebraico, o Novo Testamento grego, e ele vai traduzir isso para o alemão, na língua do povo, um alemão na verdade bem popular, para que o povo realmente pudesse entender as Escrituras. Então perceba que é algo maravilhoso. Deus está trabalhando no meio dessa movimentação cultural. Nós vemos a providência divina agindo. Isso é muito interessante. Isso é na verdade maravilhoso, né? A Renascença, você vai ter também agora o Iluminismo, né? Perceba esse momento. O Iluminismo é fruto de pensadores como René Descartes, David Hume e também John Locke. René Descartes aí com o seu racionalismo, né? Que a ideia é que tudo deve ser avaliado pela razão, tudo deve ser analisado pelo racional, né? É claro que isso é bem mais complexo, isso é bem cheio de detalhes, né? Esses desdobramentos maiores nós poderíamos aí de repente conversar à parte, senão a aula acaba se estendendo também demais. Mas você tem aí René Descartes, o racionalismo, você tem aí David Hume com o ceticismo, né? E você tem John Locke com o empirismo, que é a ideia na verdade dos sentidos, né? Então você tem o iluminismo, ele é fruto de muitos outros pensadores, mas alguns destaques aí você vai ter Descartes, Hume e também Locke. Perceba que o Descartes está já no momento ali, no período da Renascença, um pouquinho depois. Você tem o David Hume no século XVIII já, né? Bem no momento assim do iluminismo mesmo. E você tem John Locke, que está aí entre o século XVII e o século XVIII. Então, o iluminismo ele é fruto, na verdade, desses pensadores e também de muitos outros, né? Então, observe só alguns detalhes sobre o iluminismo. Foi um desenvolvimento dos princípios da Renascença, lembra? Renascença, 1400 e pouco, 1500, 1500 e pouco, né? Esse momento cultural, né? E aí você tem agora os desdobramentos disso, e vai cair aí daqui a pouco no iluminismo, né? Sempre lembre, há elementos positivos, mas há muitos elementos negativos, ruins, que prejudicam o homem, né? Em especial o seu relacionamento com Deus, muitas vezes. Então foi um desenvolvimento dos princípios da Renascença no século aí 18, ano 1700 e pouco, que teve uma influência incalculável no pensamento e no comportamento ocidental, né? Então o Ocidente é extremamente influenciado pelo iluminismo, né? Muito influenciado mesmo. O iluminismo era agnóstico com respeito a Deus. Agnosticismo é um pouquinho diferente de ateísmo. Ateísmo é a negação de Deus. Agnosticismo é mais ou menos algo como que eu não sei se há informações suficientes para provarem, por exemplo, se Deus existe ou se ele não existe. Então, o agnosticismo ele fica no meio disso, né? É a ideia de o A ali é negação, gnóstico vem de gnose, que é o conhecimento. Então, é a ideia que não se tem conhecimento suficiente para saber se Deus é real ou não. É claro que essa é a forma de pensar agnóstica, né? Obviamente nós não cremos dessa forma, a palavra de Deus é clara, o mundo, na verdade, ele é uma obra-prima da parte do Senhor que revela o Criador, né? Mas entenda, o pensamento agnóstico é esse. E o iluminismo, ele era, quando não ateu, ele era agnóstico, né? Essa questão da dúvida, de não saber se há como realmente conhecer a Deus ou não, né? O movimento desejava colocar a razão humana no lugar de Deus. Isso é um problema. E aí você cria um ídolo, né? Um ídolo chamado razão, um ídolo chamado conhecimento. Isso é um problema, né? Do coração do ser humano. Os pensadores do iluminismo eram na maior parte otimistas. E eles acreditavam na bondade essencial da natureza humana. Aqui você vê um ponto totalmente contrário à palavra de Deus, né? A palavra de Deus destaca a natureza humana caída, corrompida, manchada pelo pecado. E a ideia dentro do iluminismo, o ser humano ele nasce puro, ele nasce limpo, ele nasce branquinho, vamos dizer assim. E o meio social é que corrompe esse ser humano. É claro que nós podemos levar em conta e devemos levar em conta que nós somos pessoas que recebem influência.
Nós somos muito fruto, chama-se amálgama, né? Um conjunto de coisas da nossa formação familiar, da educação que nós tivemos, da influência de alguns amigos, daquilo que estudamos. Então nós recebemos uma certa influência disso. Agora, isso não é determinante sobre a nossa formação. E a ideia aqui é que o ser humano ele é bom na sua essência e o meio é quem corrompe o ser humano. Biblicamente falando, é totalmente o contrário. Totalmente o contrário. A Bíblia vai deixar claro, na verdade, o ser humano, aonde ele coloca o seu dedo pecaminoso, ele acaba corrompendo, né? Na verdade, o iluminismo, nesse sentido, ele é contrário totalmente à palavra de Deus. É o homem quem corrompe o meio, e não o meio quem corrompe o homem, né? Então ele era otimista em relação à natureza humana, o pensamento iluminista, né? E na doutrina também do progresso inevitável, né? Claro, imagine esse homem bom por natureza, ele é mais ou menos a ideia, ele é o senhor do seu destino, o céu é o limite, né? Você vê esse tipo de fala, inclusive, em alguns palestrantes da atualidade. Comece a observar isso no YouTube, comece a observar isso nos vídeos que você recebe muitas vezes, essa ênfase, né, na bondade humana, na natureza boa do ser humano. Na verdade é uma ênfase, é uma pauta que vem lá do iluminismo, né? Lembre-se, Renascença, Iluminismo, estamos aí no ano agora, no século XVIII, ano 1700 e pouco, ok? E ele ganhou muita força no século XIX, 1800 e pouco agora, sob o impacto da teoria da evolução de Darwin, né? E aí você tem o evolucionismo. Vamos adiante. Embora o iluminismo tenha sido responsável por muitos benefícios à humanidade, pode ser no sentido às vezes da ciência até mesmo, né? Há contribuições, sempre lembre, há alguns elementos positivos, né? Temos falado isso desde o momento da Renascença, mas sempre há muitos fatores negativos e devem ser analisados com cuidado, com atenção, para que nós não venhamos a cair num erro, cair num engodo. Isso é muito importante. Não há dúvida de que a sua influência tem sido, ao longo de 3 séculos aproximadamente, um fator determinante no estabelecimento da convicção comum de que este mundo é tudo o que realmente importa e que a religião, e aqui religião é um termo assim geral, é, no melhor dos casos, impossível de ser verificada na prática e socialmente desagregadora, ou seja, não serve para muita coisa, né? Porque o ponto aqui, o Deus aqui, o ídolo aqui, na verdade, é a razão humana, o materialismo, a matéria, aquilo que você pode contemplar, aquilo que você pode racionalizar. E agora se cria, na verdade, um ídolo, né? Os homens acabaram criando esse ídolo. E aí a religião, isso já não é tão necessário, né? Perceba, é uma decadência muito grande. Dentro dessa visão, ela, no caso, a religião, pode ser seguramente ignorada, né? Visto que nessa forma de pensar já não faz muito sentido. E aí você tem Renascença, Iluminismo e você tem o materialismo científico. Olha só, junto com a sua revolução tecnológica, o materialismo, né? Materialismo aqui no sentido de matéria, aquilo que é físico, né? O materialismo científico nos introduziu a um mundo completamente além da imaginação dos nossos antepassados. Aliado ao racionalismo iluminista e ao princípio da dúvida radical, né, o questionar, né, a razão agora é a juiz, ou é o juiz de todas as coisas, né? A razão agora é o Deus do ser humano, a razão agora é o padrão de todas as coisas, né? Perceba, isso é na verdade um ídolo, né? Se tornou rapidamente uma séria ameaça aos ensinos cristãos, como eles eram popularmente percebidos e praticados. Lembre-se, embora não necessariamente é o Evangelho, lembre sempre, o Evangelho avança. Deus é quem tem a agenda da história na sua mão. O Evangelho não está preso, ele avança, mas no tocante à eclesiologia, ou seja, ao andamento da igreja, da estrutura eclesiástica, esse pensamento acaba gerando assim um grande desafio, acaba gerando algumas dificuldades, alguns enfrentamentos, né, certo? Mas lembre-se, o Evangelho continua a avançar. Deus está no controle da história, sempre lembre disso. Considere alguns nomes e os desafios que eles representaram, né? Veja, estamos aí num período aproximadamente anos 1800 e pouco, né? Viemos cobrindo aí Renascença, Iluminismo, 1700 e pouco,
Temos aí agora materialismo científico também aí, 1700 e pouco, 1800 e pouco, isso já é o século XIX daí. Você tem nesse momento aí, século XIX, a teoria da evolução, o evolucionismo, a seleção natural, Charles Darwin, causando grande impacto. Observe, você tem em primeiro lugar Pierre Simon, ou seja, o Marquês de Laplace, conhecido como Laplace. Ele foi repreendido, por exemplo, pelo imperador Napoleão, e aqui é muito interessante, apenas fazendo aqui algum tipo de brincadeira, né? Que você tem aí é uma espécie de um sujo falando do mal lavado, né? Você tem aí o imperador Napoleão Bonaparte fazendo algum tipo aí de crítica ao Laplace, né? Observe, mas vale essa citação para entendermos como é que funcionava o espírito da época, qual era a ideia, né? Perceba, o Laplace ele foi repreendido pelo imperador Napoleão por ter excluído Deus do esquema do universo e replicou. O Laplace replicou: Senhor, eu não preciso dessa hipótese. Perceba que Deus agora é apenas uma hipótese. Agora o ser humano ele tem um ídolo, ele criou um Deus para ele mesmo, que é a razão, né? Os sentidos, a experiência, aquilo que é material, né? A própria ciência acabou se tornando um Deus. Charles Darwin, nessa mesma esteira aí você tem Charles Darwin agora, a teoria da evolução foi percebida como um desafio à ideia prevalecente de Deus como criador. Porque a teoria da evolução, na verdade, acaba tirando Deus de cena. Veja, dentro desse campo, dessa ideia, dentro desse ambiente, desse clima. Perceba, Deus nunca saiu do seu trono. Deus governa a história. Deus é o Senhor e Criador de todas as coisas, por quem tudo subsiste. Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Deus nunca saiu do seu trono. Lembre sempre disso, ok? Mas o que estamos colocando aqui é dentro da ideia, dentro da ideologia, dentro desse campo das opiniões. Essa é a forma de pensar e se pensa que alcançou esse objetivo, ok? Mas lembre-se, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, está no controle da história. Mas dentro do campo do pensamento, essa é a ideia. A teoria da evolução foi percebida então como um desafio à ideia prevalecente de Deus como Criador. Então ela tenta tirar Deus da equação, né? E aí os processos naturais então vão, a adaptação das espécies vão então conduzindo agora o andamento da vida, né? Perceba que é a ideia de você tirar um Deus que é criador, que é transcendente, ele transcende a realidade. Esse Deus, em algum momento, conforme a palavra de Deus, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus, então, ele inicia o tempo, ele inicia o universo, ele inicia o ser humano. É Deus quem faz isso do nada, sem haver uma matéria antes, sem haver algo pré-existente. A expressão que se usa em latim é ex nihilo. Então Deus cria a partir do nada, não havia nada. E Deus então agora passa a criar todas as coisas, dar vida, trazer a luz, e assim ele vai dando andamento à sua criação. Dentro da teoria da evolução, você tem uma espécie de uma sopa cósmica, acontece uma espécie aí de uma grande explosão, e as coisas então, por um processo seletivo, elas vão dando seguimento. Perceba, é a teoria que você vai encontrar nas escolas, nas universidades. Em alguns momentos isso você vai ver respingando até mesmo dentro de igrejas. Adolescentes e jovens hoje estão totalmente bombardeados com esse tipo de ideia. Então bastante atenção. Nós estamos falando de evangelismo e missões, mas nós precisamos entender antes o que acontece, qual é o cenário, né? Esse campo aí, essa razão, no campo aí das ideias, das opiniões. Perceba, as ideias elas têm consequências. E aí você vai ter aí os ambientes acadêmicos hoje encharcados aí com essas ideias, né? Perceba aí o que você pode observar, o materialismo científico, teoria da evolução, estão nesses ambientes. Desses ambientes acadêmicos, como universidades, vão cair em escolas, que vão cair na cabeça de jovens, que vão levar para dentro das suas casas, que vão deixar pais e mães preocupados, e isso vai dar uma confusão muitas vezes até mesmo em ambientes da igreja. Então nós precisamos realmente ter bastante atenção à realidade que nos cerca, né? Para que nós possamos realmente comunicar o Evangelho e conseguir aí dialogar no meio desse mundo que está, na verdade, tão confuso, não é verdade? Então observe. Também Karl Marx e Sigmund Freud, a influência deles aí no século XX, né? Você tem aí Marx, 1800 e pouco, né?
e você tem Freud aí falecendo em 1900 e pouco. Então você tem aí século XIX, século XX. A grande influência desses dois acaba acontecendo aí no século XX, ou seja, anos 1900 e pouco. Karl Marx, com a sua ideia aí da luta de classes, né, entre o burguês e proletariado. Proletariado é a ideia do trabalhador, a classe trabalhadora. Então sempre um olhar econômico das coisas, né, essa luta de classe na ideia de Karl Marx, né, e essa utopia então econômica e social conhecida como o comunismo, que na verdade nenhuma utopia não é, na verdade é algo totalmente injusto, algo brutal, algo realmente que gera frutos como fome e morte, nada mais do que isso, né? E aí você tem Marx, você tem Freud também. A cosmovisão cristã e todas as religiões são doentias e ilusórias, né? Então esse desprezo, esse descaso à religião, a crença de que existe um Deus que nos criou, ele é real e nós só podemos pensar porque Deus é lógico, é um Deus que pensa e nos deu essa capacidade, mas há sempre uma repulsa a isso dentro desses pensamentos. Destaque: Karl Marx, ele começou como um cristão, e um cristão fervoroso, inclusive, um jovem, na verdade, de profundo temor a Deus, mas em algum momento, ali pelos seus 18, 19, 20 anos, ele então rompe com a fé cristã, e ele agora então resolve tentar, né, atacar o cristianismo. Ele quer se, entre aspas, vingar de Deus. Isso vai ter aí alguns desdobramentos, né? Então você tem Marx que começa como cristão, mas rompe com essa fé e passa a se tornar, na verdade, um homem totalmente inimigo da fé cristã, né? Assim como também você tem na pessoa do próprio Freud. Então você tem esse tipo de influência, né? A teoria da evolução, você tem as ideias de Marx, você tem aí o Freud com a psicanálise, você tem, na verdade, esse borbulhar de ideias, né? E essas ideias elas vão ter uma consequência, lembre-se disso. Universidades, escolas, famílias, até mesmo em algumas igrejas, né? Esses três nomes, principalmente Charles Darwin, Karl Marx e Sigmund Freud, são talvez os principais influenciadores do século XX, né? Os anos 1900 e pouco, né? Então isso é importante a gente estar consciente disso. Diante do que vimos até aqui, somos levados a fazer uma pergunta básica. Seria de se estranhar que toda essa variedade de correntes de opinião, a crença e a prática cristã resultasse no clima de opinião em que vivemos hoje? Essa verdadeira confusão de ideias, né? Não é de estranhar diante do que nós vimos até aqui, né? Ok? Então há muitas razões ligadas aí ao clima, esse campo de opiniões. Por isso muitas pessoas elas acabam tendo algum tipo de repulsa à fé cristã, né? Veja ainda, um outro fator, você tem aqui A, B, C, agora veja a letra D, a urbanização. A concentração de pessoas nas cidades, faltou o S aqui, nas cidades do mundo, desde a Revolução Industrial, é uma das forças mais poderosas na nossa sociedade, né? Sempre lembre, há fatores positivos e há bastante fatores negativos nesse processo. Ela, no caso a urbanização, com frequência teve o efeito de romper os laços familiares, desarraigando valores tradicionais e alienando a massa, ou seja, o povo, do ritmo da vida no campo, que tornava comum a crença em Deus, né? Então esse homem urbano, esse homem agora nesse corre-corre, né, da vida urbana, os laços familiares acabam sendo rompidos, valores mais tradicionais e conservadores acabam sendo vistos como ultrapassados, e esse homem agora ele acaba seguindo o fluxo do meio urbano a qual ele faz parte, né? Então a urbanização, ela obviamente que ela em algum momento ela tem pontos que a gente pode dizer que são bons, mas em muitos casos são pontos negativos, né? Esse processo de urbanização acontece em todo o mundo a uma velocidade aterrorizante ou eletrizante. O crime, a quebra de relacionamentos, o descaso e a descrença em Deus estão entre os seus efeitos colaterais, né? Perceba, nós não estamos aqui de modo algum demonizando a urbanização, tá? Até porque nós fazemos parte desse meio. Nós estamos analisando a realidade, estamos descrevendo a realidade, certo? Não é necessariamente aqui algum tipo de crítica exagerada ou uma crítica até mesmo
com todo respeito, mas uma crítica hipócrita, não é isso. Nós estamos descrevendo como esse processo acontece, né? Então perceba, violência, crime, relacionamentos líquidos, né? Descaso, né? A insensibilidade com a realidade, a descrença em Deus, isso são efeitos colaterais aí da urbanização e, na verdade, todos esses processos e essas razões que nós temos visto até aqui, né? Essas, então, são algumas das razões responsáveis pelo clima social e intelectual de nossos dias. Perceba, nós não estamos aqui do nada, né? A sociedade não é hoje como é por acaso. Existe uma influência, né, dos últimos 500 anos. O clima parece transformar Deus numa hipótese inadmissível, uma força usada, uma ideia do passado, né? Perceba aí esse descaso. Isso ajuda a ver porque muitos cientistas, homens de negócios, psiquiatras, na verdade a maioria das pessoas, se sentem como se pudessem viver muito bem sem Deus, né? E aí acaba tendo esse resultado, né? Isso é realmente lamentável, né? Observe, isto é, se ele realmente existe, né? Até mesmo a dúvida, o ateísmo, o secularismo muitas vezes crescendo, né? O que parece, dentro dessas visões de mundo, bastante duvidoso, né? A ideia da descrença em Deus, né? E aí, por último, esse fator aqui, essa razão, né? Temos aqui A, B, C, D, agora letra E, igrejas que acabam se corrompendo, né? Aqueles que deveriam ser os proclamadores da mensagem do Evangelho, aqueles que fazem missões, que vão adiante anunciando o reino de Deus, em alguns ambientes acaba havendo aí um corrompimento, né? Acaba havendo aí uma adulteração das verdades da palavra do Senhor. E um dos meios chama-se liberalismo teológico, ele é oportunista, ele vai chegando. Lembre-se, o liberalismo teológico ele é fruto, na verdade, do pensamento iluminista, do materialismo científico, né? Ele é fruto do racionalismo. E aí ele começa então a duvidar da autoridade das Escrituras, por exemplo, da inspiração das Escrituras, vai duvidar da dupla natureza de Cristo, natureza divina, natureza humana, vai duvidar da ressurreição de Cristo, vai duvidar da encarnação de Cristo e seu nascimento, né, a partir de Maria, o fato dela ser virgem e essa concepção milagrosa por meio do Espírito Santo. Então são vários elementos que começam a ser colocados em xeque. O liberalismo teológico, na verdade, ele é com todo respeito, ele é um câncer dos nossos dias. E aonde ele vai entrando, ele vai definhando aquela igreja, ele vai corrompendo a verdade. E aí você leva aqui a esse segundo ponto, a oposição à verdade, né? Já não há uma verdade absoluta, já não há um padrão estabelecido. Agora tudo é colocado em xeque, tudo é colocado em dúvida. Perceba a influência você tem aqui, ó. Observe alguns pregadores do YouTube, observe alguns pregadores, algumas mensagens que talvez muitas vezes você acaba tendo contato. Comece a observar como há uma influência do pensamento iluminista, do pensamento materialista, do pensamento até mesmo liberal, teológico. Comece a observar isso. A dignidade humana, ela já começa a também ser colocada em xeque, né? Você tem aí países felizes, né, por apoiarem agora o aborto ou legalizarem o aborto. Na verdade, isso é uma desvalorização da vida humana, né, do sentido da vida humana, do valor da vida humana. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas o fator é o seguinte, quando não há uma verdade absoluta, quando não há, na verdade, um respeito, uma obediência a essa verdade absoluta, ou seja, os padrões de Deus, a palavra de Deus, então a vida ela pode agora ser guiada pelas ideias humanas, por aquilo que o homem achar melhor, né? E aí certamente vai gerar morte, destruição, desespero, né? E aí também você tem esse fator aqui que corrompem as igrejas, especialmente na América Latina, países aí como Cuba, por exemplo, Venezuela, até mesmo Argentina e Chile, você já vê isso acontecendo também. Alianças com governos cruéis, né? Você tem até mesmo também na Colômbia, né? Por exemplo, né? Você tem aqui o comunismo. Colômbia, na verdade, seria mais a questão das FARC, né? Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Mas você tem países como Cuba, você tem a questão do comunismo, Venezuela, Argentina, Chile, né? Então você tem essas alianças, né, de alguns movimentos evangélicos e cristãos, assim, de modo geral, com, por exemplo, o comunismo. E aí você tem a mistura dessas visões, né, da ideologia lá de Marx, o marxismo,
é a mistura disso, e aí você vai ter depois um desdobramento disso, que é o marxismo cultural. Misturando isso com uma teologia, você tem a teologia da libertação. E aí você tem agora elementos do marxismo, elementos dessa ideia do materialismo. Agora você tem esses elementos agregados junto à teologia. E aí você tem, na verdade, um corrompimento, né, da verdade da palavra de Deus. Então, além desses fatores aqui que nós já vimos, essas razões ligadas ao clima, às opiniões, você tem essa questão aqui, né, de igrejas que acabam sendo corrompidas, né? Isso é um fator realmente muito comum em nossos dias, né? Por isso você pode observar aí a nossa realidade, como ela tem sido. Razões agora ligadas às lembranças. Vimos as razões ligadas ao clima, né? E agora razões ligadas às lembranças. Não é apenas o clima da opinião que milita contra a ressurgência da fé cristã no Ocidente, mas também a questão de pessoas que foram profundamente feridas pelo cristianismo institucional. Experiências tem tanto na Igreja Católica quanto em igrejas protestantes. Elas não querem mais nenhum compromisso com a igreja. Aí você tem o fenômeno atual aí dos desigrejados, né? E aí as perguntas que nos vêm, queridos irmãos, é como evangelizá-los, né? A sabedoria nesse processo de evangelismo e missões, em lidar com essas questões. Perceba que o nosso cenário é um cenário muito delicado, que exige muita prudência, muita atenção, né? E aí você tem algumas fontes desse ressentimento, né? Veja se está ligado aí às lembranças, né? Algumas dessas fontes são reais e outras, na verdade, imaginárias, né? Criadas aí pela própria pessoa. Veja, por exemplo, um caso assim, o pastor ignorou uma pessoa como se ela não existisse. Isso pode ocorrer verdadeiramente, como isso pode ter sido, na verdade, um pensamento que a pessoa teve, né? Também a falta de visita num leito de morte. A pessoa tem esse ressentimento, né? Porque um parente seu não foi visitado ali no leito de morte. Você tem também o tratamento no momento em que estavam para se casar, né? E aí pessoas nesse momento tão importante da vida, dependendo do tratamento que elas receberam, elas acabam então abandonando a fé cristã ou criando algum tipo de resistência à fé cristã, né? Estamos no fator aqui nas razões ligadas à lembrança. E aí quais são então os motivos desse ressentimento? E agora no ponto aqui, questões ligadas ao momento do casamento. Veja o que pode acontecer. Não casar amigos que tenham sido batizados. A mulher de repente estava grávida, né? E aí não foi feito aquele casamento. Isso gerou um desconforto, gerou uma tristeza, gerou uma revolta, né? A proibição de tirar fotos, no caso de algumas igrejas, taxas abusivas para se casar, curso preparatório para o casamento. Algumas pessoas não conseguem lidar com isso aqui. Então isso gera um ressentimento, né? E as pessoas acabam então se afastando da fé. Por exemplo, também contra alguma pessoa em particular, a pessoa tem uma rixa com alguém que era um membro da igreja e o feriu profundamente no passado. Coisas tristes realmente acontecem. E outras coisas podem ser apenas criações humanas, mas de fato, há pessoas que foram realmente machucadas, feridas, né, verdadeiramente, e precisam de ajuda, precisam de acolhimento, mas em alguns casos, na verdade, pode envolver apenas uma espécie também de rebeldia, né? O ponto 5, talvez algum líder da igreja que o logrou, né, passou a perna, popularmente falando, em algum negócio, né? E se isso de fato foi feito, esse líder, na verdade, é um grande hipócrita, né? Isso de fato pode acabar ocorrendo, né? As fontes de ressentimento são intermináveis e há uma boa razão para isso. Lembre-se, os cristãos são seres humanos, né? Todos os seres humanos são tendentes a cometerem erros e capazes de maldades deliberadas, né? E aí, para a gente deixar claro, é bom a gente entender, esse é o ponto no qual somos todos iguais. Precisamos mostrar àqueles que alimentam ressentimentos contra a igreja que eles também causam feridas e colocaram pedras de tropeço para outras pessoas. Necessitam compreender os efeitos do ressentimento, né? Então vale destacar, querido, nunca há só a vítima, né? Nunca nós somos só vítimas, né? Muitas vezes nós somos aqueles que prejudicamos os outros, né? Então isso é importante deixar claro, que a pessoa possa compreender isso. Que pode ser que em algum momento de fato ela foi machucada, ela foi ferida, mas ela não deve cair num vitimismo. Por quê? Por ser um ser humano sujeito a erros e pecados, é muito provável e com certeza, na verdade,
que ela também feriu pessoas, que ela também machucou pessoas, que muitas vezes ela foi pedra de tropeço a outros também. Então nós devemos ter esse ponto. Por isso a fala aqui é importante. Os cristãos, né, aqui melhor dizendo, esse é o ponto no qual somos todos iguais, né? Todos nós, em algum momento, somos machucados, mas também machucamos, né? Lembre-se, nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo realmente pecaminoso. E nós estamos ainda sujeitos a esse tipo de atitude, né? Então você tem... Por que as pessoas não são cristãs? Razões ligadas ao clima, às opiniões, né? Já vimos aí todas essas razões. Nós vimos aí razões ligadas às lembranças, né? Esses ressentimentos. E agora então razões ligadas ao intelecto, né? Ao pensamento. Observe, diante do que temos visto, não deveríamos ficar surpresos por muitas pessoas na nossa sociedade apresentarem fortes objeções intelectuais à fé cristã. Não conhecemos a maioria das razões que mantêm as pessoas distantes de Jesus, não é verdade? Lembre-se, no fundo o problema é a velha incredulidade, é o pecado. Mas lembre-se que isso aqui gera alguns desdobramentos na vida diária das pessoas. E aí é onde nós não temos como conhecer a maioria dessas razões que levam as pessoas a não crerem no Senhor, né? O ponto base é esse aqui, é o pecado. Mas lembre-se, há sempre as consequências, os desdobramentos, e aí realmente fica difícil para nós sabermos exatamente quais são, né? Mas há alguns que são comuns. Observe, uma objeção psicológica à fé, muitas vezes, né? A religião é uma neurose, né? E não tem relação com nada real. Esse era o pensamento, por exemplo, de Sigmund Freud. O material dele aqui, O Futuro de uma Ilusão, ele previu a morte precoce da religião, né? No entanto, o que ocorreu foi que a religião provou ser um pouco mais duradoura do que as teorias de Freud. Na verdade, né, a religião segue, aqui falando religião num termo genérico, né, aqui colocando a fé em termos gerais, ela avança, e especificamente o cristianismo, ele segue mundo afora através dos anos, né? Ela, no caso, a religião, é reconhecidamente uma das forças mais poderosas do mundo de hoje, para o bem ou para o mal. Ela está profundamente enraizada no instinto humano, de onde viemos e para onde vamos, né? Então você tem aí a religião, ela sempre vai levar a esse tipo de pensamento, né? De onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, né? Qual é o sentido da vida, né? Então isso segue, né? Apesar de homens como Freud, né, sempre de alguma forma tratarem isso como uma neurose, como algo não real e que na verdade sem sentido, né? Também objeção fenomenológica está ligada à questão da observância do mundo que nos cerca, né? Então veja bem, razões ligadas ao intelecto, questões psicológicas, né? Tratar aí essa questão da realidade da religião como algo neurótico, sem sentido. E agora você tem esses fatores aqui que envolvem a observância do mundo, fenômeno religioso, né? Essa visão se apoia na imensa variedade de crenças sinceramente adotadas por praticantes piedosos em todo o mundo. Ela conclui que deve haver rotas alternativas ou complementares para a mesma montanha e que podem levar ao mesmo destino no cume, ou seja, Deus e a vida eterna. Aqui, obviamente, que é uma metáfora, ok? Em algum momento agora adiante você vai ouvir essa comparação aqui como se fosse o alto de uma montanha, né? Então, para mostrar a ideia que se tem em torno aqui é o fenômeno religioso, né? A realidade que se pode observar, como há muitas religiões, como há muitos caminhos, né, que podem levar a esse topo da montanha, né? Então essa é a ideia dentro desse momento aqui, dentro desse tópico, ok? Essa perspectiva, porém, né, ela não resiste a uma análise crítica, né? Primeiro, por quê? A variação atual do pluralismo religioso, ela é bastante nova. Ela não é compartilhada pelos próprios praticantes, porque dentro das religiões, o praticante daquela religião, ele não vê, na verdade, como que todos têm a sua verdade. Ele vai crer que aquela sua religião, ela é absoluta, né? Então, perceba que esse olhar aqui, quando olhado com mais atenção, na verdade, isso aqui acaba sendo até um olhar meio que perigoso. Veja o ponto 2. Não há um acordo real acerca do que existe no topo da montanha. E se há ou não vida a ser desfrutada lá. Depende do segmento, né, religioso, depende
a ideia depende da base doutrinária, né? Não se sabe o que tem lá na montanha, né? Para que ir até lá, talvez, né? Ou se quando eu chegar lá, realmente há vida naquele lugar. Então perceba, né? Veja, estou colocando dentro dessa forma de pensar, ok? 3. A dimensão moral das coisas, moral aqui envolve o comportamento, envolve, né, a maneira de agir. A dimensão moral das coisas é totalmente ignorada nesse paraíso pluralista, né, do fenômeno religioso. Todas as religiões, todos têm a sua verdade, né? Todos os caminhos levam ao topo da montanha. Então, entre aspas, o paraíso pluralista, né? Por exemplo, qual é o problema? Os satanistas são colocados em pé de igualdade com cristãos piedosos. Dentro dessa forma de pensar, satanistas, que é uma religião, é um tipo de religião, né? Eles são colocados em pé de igualdade com cristãos piedosos. E basta que você verifique os frutos, você vai ver a diferença, né, da prática, né, de um e da prática de outro. Você vai ver que aquilo que um crê e aquilo que o outro crê, os efeitos que você vai ver na vida prática são bem diferentes. 4. Também, o ponto mais básico de todos. A maioria das pessoas que defendem essa abordagem aqui, né, parece saber muito pouco, na verdade, sobre outras crenças, ou mesmo qualquer crença, né? A grande verdade é que elas apenas entendem que o pluralismo é uma maneira conveniente de se esquivar da questão do compromisso, ou até mesmo de saber que há apenas um caminho que é correto. Então eles pluralizam a verdade, né? Eles colocam todos os caminhos como que podem levar à montanha, né? Para evitar essa questão do compromisso e de que aconteça de haver uma verdade, um caminho apenas absoluto, né? Então, uma forma de se esquivar disso. Se todos os caminhos são possíveis, então o que dizer sobre caminhos através de um labirinto, não é verdade? Nesse caso, existem vários outros caminhos, mas somente um que conduz com segurança para o outro lado. Os outros acabam por se revelar como becos sem saídas, né? Há somente um caminho, né? Jesus disse, né, que ele, né, ou eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai se não for por mim, né? Então você tem, na verdade, esse aqui é o caminho. Esse é o caminho para se chegar a Deus, né? Essa forma de olhar, né? Que há vários caminhos, há várias formas de se chegar, entre aspas, ao topo da montanha. Então, na verdade, isso aqui é fruto, né, do nosso tempo, é fruto de ideias ligadas ao intelecto, né? Mas nós cremos, né, estamos seguros de que há somente um caminho, né? O caminho, o Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. Agora, objeções ligadas à lógica, né? Você tem aqui questões psicológicas, fenomenológicas e agora a questão da lógica. Dizem o seguinte: você não pode provar que Deus existe. O fato é que quem afirma isso também não pode provar que ele, no caso Deus, não existe, né? A única maneira de provar de modo lógico seria demonstrar que existe algo maior do que Deus, a partir do qual seria possível deduzir a existência dele com certeza. Mas isso é, por definição, impossível. Afinal de contas, Deus é o nome que damos à fonte última de nosso mundo, além do qual é impossível prosseguir, né? Veja só, vai ficar mais claro agora. Se alguém perguntar, e há quem goste de fazer isso, quem então criou Deus? Você pode mostrar a eles que essa objeção também é fé. Seria, na verdade, um regresso infinito, porque essa pessoa vai querer saber quem criou Deus. E aí depois ela vai, tá, e quem criou aquele, que criou aquele, que criou aquele? Perceba, isso entra aí num regresso infinito, né? Observe, nós, né, enquanto cristãos, observe, não é sobre isso que estamos falando quando usamos o nome Deus. O que nós cremos, o que está claro nas Escrituras, né? Nós estamos nos referindo ao ser autoexistente, que é a fonte e origem do mundo, sendo ele todo o princípio, né? Ele é o princípio de tudo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. João capítulo 1, versículo 1 ao 5, a respeito do Filho de Deus, vai dizer, né, que sem ele, né, nada do que veio a existir existiria, né? Ele, né, estava na criação, ele é o Criador, esse Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando nos referimos, nós cristãos, sobretudo evangélicos, quando nós nos referimos a Deus, nós temos isso aqui em mente.
né? Nós temos esse Deus que é o Criador do universo, um Deus que transcende a realidade, ou seja, ele está além da sua criação, mas ele age na sua criação. Isso chama-se imanência. Então você tem um Deus transcendente e você tem um Deus imanente, né? Esse é a esse Deus que nós nos referimos, né? Nós não nos referimos a uma mera força positiva, né? Uma espécie de uma energia cósmica. Nós nos referimos a um Deus pessoal que criou todas as coisas, né? Não há argumento lógico contra uma fonte pessoal, no caso, esse Deus que nós cremos, que a palavra de Deus nos revela, né? Não há um argumento lógico contra uma fonte pessoal infinita para nós e para o universo. Lembre-se, Deus é infinito, né? Deus é infinito. Há muitos fenômenos inegáveis que só são possíveis porque o Senhor Deus é real e os estabeleceu em sua palavra. Veja, por exemplo, o fato de haver um mundo. A Bíblia vai dizer que Deus criou esse universo, Deus criou este mundo, Deus administra e sustenta esse mundo, né? O fato da personalidade humana, né? Gênesis 1, 26 ao 28, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. O fato do projeto para o mundo, você percebe que tudo está em uma ordem perfeita, né? Salmo 19:1 diz que os céus, né, anunciam, né, as obras de Deus, a grandeza de Deus, né? Deus, ele fez tudo perfeito. O ser humano, no fundo, sabe disso. O que acontece, querido, é que o ser humano, por estar num estado caído de rebeldia, ele não quer se dobrar a isso. Então ele vai criando ídolos para ele. Ele vai encontrando razões. Lembre-se, algumas razões são reais e outras são muitas vezes até, quem sabe, desculpas, né? O fato de valores humanos também, a ética, né? Você tem aqui, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, você tem os 10 mandamentos, você tem o Senhor Jesus resumindo os 10 mandamentos em amar a Deus, né? Amar a Deus de todo o ser, de todo o coração, de todo o entendimento, e ao próximo também de forma semelhante. Você tem aqui os padrões, né? Você tem aqui a justificativa, o que nos mostra que o mundo ele foi criado, existe um ser humano, ele é pessoa, né? Existe um projeto para o mundo, ele está extremamente organizado. A questão da ética, você tem aqui o padrão na Escritura. O fato da consciência e da crença religiosa, você também vai encontrar na palavra de Deus, né? Então nós sabemos dessas coisas, nós conseguimos entender essas coisas porque Deus estabeleceu elas na sua palavra. E na verdade todo ser humano de certa forma, ele tem isso. Paulo vai tratar isso em Romanos, capítulo 1, capítulo 2, Paulo vai deixar claro isso. O que acontece é que o ser humano está num estado caído e ele então não se volta para Deus. Mas aí é que está o nosso trabalho, de anunciar o Evangelho, né? Para que essas pessoas venham ao conhecimento da verdade. João 8,32 a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? A verdade é o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus realmente liberta o homem, né, dos seus ídolos, né, daquilo que ele criou muitas vezes. E aí você tem, a letra D aqui, um argumento que se usa, né, ligado aqui às razões do intelecto. Veja, já vimos psicológica, fenomenológica, questões da lógica, e agora um argumento que se usa: no coração somos todos bons. Essa é uma ideia muito comum dos nossos dias. Este é um argumento que pode ser considerado mortal e autodestrutivo, pois, diante da realidade de duas guerras mundiais e outras guerras menores, é fato que estas causaram atrocidades e sofrimentos, né? Então, perceba, alguns ainda dizem: não há algo como uma pessoa má, apenas alguém socialmente carente, psicologicamente desequilibrado ou apenas uma pessoa que não foi compreendida corretamente. Perceba lá, lembra do iluminismo? Que o ser humano é essencialmente bom, né? E aquela ideia do progresso, né? Então você tem mais ou menos esse pensamento aqui também, né? Mas esse é um argumento que não se sustenta. Basta olhar para as duas guerras mundiais, basta olhar, queridos, né, para a realidade de guerras menores, basta observar, nós estamos aí em 2022, agora você tem guerra Ucrânia, Rússia, e isso se espalhando em outras partes, também em outros países. Então esse argumento aqui, ele não se sustenta, mas ele é uma razão, uma objeção, digamos assim, né, que se usa muitas vezes, né? Ainda você tem vários métodos educacionais e julgamentos legais operam tendo essa pressuposição por base, né, que o ser humano é essencialmente bom.
Isso, lembre-se, é o contrário, exatamente o contrário do que a palavra de Deus orienta, né? Muitos mantêm essa perspectiva idealista acerca da natureza humana. Porém, diante da realidade violenta e brutal que nos cerca, só temos que concluir que tal argumento é uma falácia. Na verdade, não é verdadeiro esse argumento aqui, né? A palavra de Deus mostra uma realidade bem diferente, né? A palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus vai dizer que é do coração humano que saem os assassinatos, os adultérios, né? As traições, as maquinações, né? Aquilo que é ruim. Na verdade, o fruto disso está no coração humano. Em outras palavras, entre aspas, né? O coração humano é, na verdade, uma fábrica de ídolos. Essa que é a grande verdade, né? E a Bíblia, ela não esconde isso. A Bíblia trata a natureza humana de forma real, de forma verdadeira, mas ela traz uma esperança, né? O homem, quando crê no Senhor Jesus Cristo, então, a partir da ação do Espírito Santo, aquele homem agora nasce de novo. Acontece o processo do novo nascimento. João capítulo 3, versículo 3, versículo 5, você tem ali a conversa de Jesus com Nicodemos, onde o Senhor Jesus fala sobre o novo nascimento, o nascer do alto, nascer da água e do Espírito, né? Então essa natureza do ser humano corrompida, agora então o Espírito Santo vai ali e faz uma nova criatura, né? Certo? Mas o pensamento atual, a forma de olhar atualmente, que você encontra muitas vezes ali fora, em ambientes até mesmo acadêmicos, escolas, alguns comunicadores na internet, né? A ideia muitas vezes é que no coração somos todos bons, né? Que o homem na sua essência ele é bom. E essa na verdade essa é uma falácia, né? A Bíblia mostra uma realidade bem diferente. Segmentos como budismo, ciência cristã e também a Seichonoye, elas tratam o mal como algo irreal, né? Observe, se assim for, tente dizer isso para um marido cuja a esposa foi assassinada e a filha foi violentada, né? O cristianismo é totalmente realista a respeito da natureza humana. Por isso, todos precisam do Salvador Jesus, né? É a única esperança, né? Lucas 19:10, Jesus diz que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. João 3 fala da necessidade do novo nascimento. João 3,16 fala que Deus enviou o seu Filho ao mundo, né? Para salvar. É preciso crer, né? É preciso crer no Filho de Deus para que o homem não pereça, né? Então você tem aqui a Bíblia, né, trazendo a resposta a esse pensamento equivocado aqui dos nossos dias, né? E na verdade não é só de hoje, né? De alguns segmentos trabalham com essa forma de pensar. Outro argumento é a verdade é relativa, né? De vez em quando você acaba ouvindo algo do tipo assim: bom, isso é verdade para mim, não sei se é para você. Num mundo de tantas ideias e culturas conflitantes, parece até indecente classificar qualquer declaração ou ideia com o rótulo de verdadeiro ou falso. Lembre-se, o mundo que a gente vive, né? Essas questões que nós já vimos antes também, o clima, as ideias, agora a questão do intelecto, parece até mesmo que é indecente, né? Quando a gente utiliza termos como isso é verdadeiro, isso é falso. Parece muitas vezes até falta de amor em alguns casos. No entanto, é como isso é. E é isso mesmo que essas palavras significam. Há a verdade e há o erro, há aquilo que é falso, né? Mas muitas vezes o argumento se usa, esse argumento aqui que é bem no português, é um tiro no pé, é um argumento que se usa que a verdade é relativa. Você vai encontrar isso muito dentro da universidade, né? Então fique atento a algumas falas do seu professor, de um colega, porque você pode encontrar ali uma porta para o evangelismo. Você pode encontrar uma porta para anunciar o evangelho. Olha só, não faz qualquer sentido dizer que é absolutamente verdadeira a declaração de que toda a verdade é relativa. Perceba, essa fala, a verdade é relativa, né? Então a verdade seria mais ou menos o ponto assim, você tem uma certeza absoluta de que a verdade é relativa. Então como pode? Perceba que esse ponto aqui, absolutamente verdadeira, contradiz esse ponto aqui do relativismo, certo? Não seria ruim para quem pensa dessa forma perceber que eles estão contrabandeando um absoluto que não é reconhecido para um mundo que eles mesmos afirmam ser totalmente relativos. Então, quando a pessoa diz a verdade é relativo, é só você perguntar, você tem certeza?
Porque a pessoa está fazendo uma afirmação de verdade, né? Qual é essa verdade que ela está dizendo? Que a verdade é relativa. Então ela está se contradizendo. É um tiro no pé, é um argumento autodestrutivo, né? Então, parece que nessa compreensão nós vivemos num mundo relativo, mas eles adoram fazer afirmações de verdade, né? Afirmações absolutas, né? A incoerência desse argumento é assim: você tem certeza de que a verdade é relativa? Perceba, é uma certa, até uma falha no pensamento, né? Uma falha no processo do pensamento, né? Mas é um argumento que se usa hoje. Muito comum isso aqui também. A ciência matou a religião. A ideia é, se você acreditar em ciência, não pode acreditar em Deus. É mais ou menos essa a ideia que você encontra, né? Muitos cientistas do passado e do presente foram cristãos comprometidos, que não viam qualquer incompatibilidade entre a sua confiança em Deus como a fonte, o sustentador e o objetivo do universo. Deus é aquele que cria, Deus é aquele que sustenta, e há uma organização, há um projeto, há um fim para esse universo. E as suas persistentes e vigorosas pesquisas a respeito do funcionamento do universo, né? Então, ciência e religião, na verdade, não há contradição nenhuma, né? Pelo estudo da criação, você pode aprender mais sobre as maravilhas do Criador. A ciência é inimiga do obscurantismo, não do cristianismo, né? Você pode observar aqui, aliás, só é possível fazer ciência por causa da realidade de um Criador. Sugerimos a você que ouça, procure aí no YouTube, você pode fazer isso agora mesmo, se quiser. Busque aí falas do professor, né, do físico cristão Adalto Lourenço, do químico cristão Marcus Eberlin, também, né, o astrofísico cristão Jason Lisle. Você tem aqui também o Ken Ham, você pode procurar. Você vai encontrar um site chamado Answer in Genesis, quer dizer respostas em Gênesis. E aí você pode encontrar aqui o Ken Ham. E também o matemático, filósofo John Lennox, que também é um cristão, cientista, né, alguém ligado à academia, ligado aí à questão de universidades. Todos estes homens que servem ao Senhor Jesus, homens que mantêm a sua fé no Deus Criador, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, todos esses homens são servos do Senhor Jesus e muitos outros homens do passado. Por exemplo, você tem o famoso Louis Pasteur, da onde vem esse tema de pasteurização, né? O Louis Pasteur, na verdade, era um cristão, né? Alguém que temia ao Senhor. E você tem assim tantos outros, certo? Então, esse argumento de que a ciência matou a religião, na verdade, também é uma falácia, né? E aí você tem, então, algumas dessas razões, né, por que as pessoas não são cristãs. E é importante nós entendermos, queridos irmãos, este pano de fundo aqui da realidade que nos cerca, né? Razões ligadas ao clima, essas opiniões, né, você viu aqui. Razões ligadas muitas vezes às lembranças, né, e aí vem os ressentimentos. Razões ligadas ao intelecto, né, a forma de pensar, né, a razão, alguns argumentos que se utilizam, né? E aí você tem agora, então, por último, razões ligadas ao coração. Observe, muitas vezes o que parece ser uma razão intelectual para rejeitar o Evangelho pode ser uma razão moral. Ou seja, não seria assim, ó, eu não posso crer. Na verdade seria assim, eu não quero crer. Não se trata de uma razão, mas de uma desculpa para rejeitar a Cristo, né? Razões sombrias, né? Por exemplo, estão lá escondidas, né? Só Deus o sabe. Observe, algum tipo, por exemplo, de atitude assumida há muito tempo, e aí o compromisso cristão teria que mudar essa atitude. Então a pessoa guarda isso no seu coração, né? Ela endurece o seu coração, então alguma atitude dela, e ela prefere que isso não seja transformado pelo Evangelho. Talvez um relacionamento ilícito, acalentado por anos, e o Evangelho exigirá que seja rompido. Então a pessoa guarda isso no seu coração, deixa quieto, como diz, né? Ou quem sabe alguma culpa secreta, por anos escondida, e aí de repente em Cristo isso vai ser trazido à luz. Você tem essa situação, ela precisa ser tratada com cuidado, pois se você responde a uma razão, isso poderá facilitar o caminho para um progresso genuíno, não é verdade? Quando a pessoa tem algum tipo de dúvida e ela é esclarecida, quando estamos respondendo realmente a uma dúvida honesta, isso acaba abrindo uma porta
para um discipulado, para avançarmos, né, no discipulado e evangelismo àquela pessoa. Por outro lado, se nós estamos respondendo a uma desculpa, ela será imediatamente seguida por outra desculpa. Então nós devemos estar atentos, né, muito atentos a essa questão de realmente uma razão honesta, um motivo honesto, ou apenas uma desculpa, né? Sempre tendo em mente, querido, o ser humano, ele é corrompido em sua natureza, ele está caído nos seus pecados e ele vive num mundo caído e manchado, né? Então agora é necessário que o ser humano se arrependa dos seus pecados, creia no Senhor Jesus, creia no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e assim então ele passe a viver em novidade de vida, né? Observe com bastante atenção essas questões ligadas ao coração. Podem ser questões honestas realmente, como podem ser apenas desculpas, né? Algo do tipo, você não pode provar a existência de Deus, se revelará como uma dificuldade genuinamente intelectual. Todavia, isso pode estar encobrindo um pavor de que o Deus vivo vai entrar em minha vida e mudar a bagunça que se encontra nela. Aí, nesse caso, isso aqui na verdade pode se tornar uma grande desculpa, porque eu não quero, na verdade, abandonar minha velha vida, né? Então, nós estamos no meio disso, né? E é importante que Deus nos dê graça, que nós tenhamos essa sabedoria para perceber, né, esse detalhe, com quem estamos lidando, com que tipo de pessoa estamos falando, né? Se é algo realmente honesto, se é uma desculpa, se ela está, na verdade, aqui com uma dúvida que parece uma dúvida assim da mente, mas na verdade ela está querendo se esconder da mudança que o Evangelho proporciona, né? Para alguns, essa poderia ser uma experiência dolorosa, né? Essa necessidade de abandonar, de arrepender, poderia ser uma experiência dolorosa. Nesse caso, então, essas pessoas desejam, na verdade, que Deus não exista, porque ela pode ficar confortável nos seus pecados e na sua velha vida. Perceba que, no fundo, querido, tudo está ligado, na verdade, né, ao ser humano e sua rebeldia, seu estado de rebeldia em relação a Deus, né? E ele vai criar, então, muitas vezes desculpas e meios para tentar escapar da realidade, que ele sabe, né? Está lá na consciência dele. Deus se revelou, lembre-se disso, Deus se revelou na criação, Deus se revelou na palavra escrita, que é a Bíblia Sagrada, e Deus se revelou na pessoa do Filho, Jesus Cristo. E o ser humano, então, ele sabe disso. A única questão é que ele não quer se dobrar, ele não quer se arrepender dos seus pecados. Ele quer, muitas vezes, se manter na sua visão de mundo, ele quer se manter nas suas desculpas, né? Mas lembre-se que há razões honestas, há questões que envolvem realmente algum estado de angústia, algum tipo de decepção. Então nós devemos ter esse cuidado ao lidar com essas questões, né? Mas o cerne de tudo, o ponto central, é a natureza pecaminosa e o mundo caído. Sempre lembre disso. Então você tem aí essas razões de por que as pessoas não são cristãs, né? Os desdobramentos do pecado, né? Você tem aí razões ligadas ao clima, às opiniões, às lembranças, ao intelecto e também razões ligadas ao coração. Para que nós venhamos a concluir, observe, em Jesus de Nazaré, as pessoas encontram aquele que pode quebrar cada algema e libertá-las, seja questões de ideias aqui, ó, lembranças, o intelecto, o pensamento ou o coração. Ele possui muita experiência em fazer isso, ou seja, quebrar algemas, libertar, né? Ele tem muita experiência em fazer isso, pois há séculos ele tem feito isso em todo o mundo, né? A Bíblia nos diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa aqui é a esperança para o ser humano, né? Por isso nós temos uma motivação, nós temos uma alegria, né, em anunciar o Evangelho, em fazer missões, porque realmente, se Cristo for pregado, se o Espírito Santo vier naquele coração, aquela vida se fará nova, né? Será uma nova criatura, né? Que ao proclamarmos o Evangelho, as pessoas venham a crer que Jesus recebe perdidos como elas. Assim, a esperança é gerada e a nova vida tem início. Um dia nós estávamos nessa condição aqui, né? E é necessário que o homem perceba onde ele está. Nós vimos até aqui, querido, algumas razões, como está complicado esse mundo, como há um conflito de ideias, né? Mas aqui nessa conclusão nós estamos resumindo a esperança para esse mundo, né? E o porquê de nós proclamarmos o Evangelho? Porque o Senhor Jesus, ele disse que nós devemos ir, mas não somente ir
como que aventureiros ou mochileiros. Nós devemos ir e ensinar o Evangelho, comunicar a mensagem de Deus. E então, se Deus assim quiser, os ouvidos serão abertos, o coração irá crer, né? E então a esperança é gerada e a pessoa então passa a viver agora uma nova vida. Amém? Isso nos motiva então a anunciar o Evangelho a cada dia. Que Deus te abençoe, querido. Nós vamos chegando aqui ao final dessa aula, até o nosso próximo encontro. Essa foi a aula número 1. Nós vimos aí por que as pessoas não são cristãs, nós vimos uma espécie de um cenário, né, de uma realidade, né, o que tem acontecido, né, ao redor do mundo, né, porque as pessoas têm rejeitado o Evangelho. Agora, na próxima aula, nós vamos entrar em outros fatores, né, nós vamos entrar em alguns contextos e direcionamentos bíblicos a respeito do Evangelho, como podemos fazer isso. Sempre lembrando, tenha sempre em mente, nossa ideia não é apresentar um tipo de novo método, um novo estilo, uma forma mais bonita, mais moderna, não é essa a ideia. Mas sim olharmos de modo geral para a Palavra de Deus e ver o que a Bíblia nos ensina sobre o assunto do evangelismo e também da tarefa missiológica da igreja, tá certo? Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.